Mais de 7 milhões de empresas no Brasil estão inadimplentes, segundo o Serasa Experience. E veja, eu não estou falando de empresas com dívidas, estou falando de empresas que não estão conseguindo pagar as parcelas do seu endividamento, estão inadimplentes ou estão aí atrasadas com fornecedores, enfim, não estão com as contas em dia. Esse é um número muito significativo, dado que a gente tem aí uns 20 milhões de CNPJs no Brasil. Dívida por si só não é ruim. Dívida pode até ser bom se você usá-la da maneira correta. O que é ruim é você fazer dívidas sem ter um controle financeiro adequado, sem ter um planejamento adequado, ficar se afogando nesse processo que vai acabar drenando teu caixa e talvez colocando em risco a própria existência do teu negócio. Mas se a tua situação com as dívidas está complicada, calma que ainda tem jeito, ainda tem solução, ainda tem caminhos para colocar a empresa de volta nos trilhos, voltar a prosperar, ter um fluxo de caixa organizado e em dia, e é sobre isso que eu vou te falar no vídeo de hoje. Primeira coisa que você precisa entender é que existem duas formas e somente duas formas de uma empresa se financiar. O que é uma empresa se financiar? Uma empresa buscar os recursos que ela precisa obter para fazer as suas atividades acontecerem, para operacionalizar a sua atividade fim. Então, uma empresa que fabrica copos de plástico vai precisar de maquinário, vai precisar pagar folha, vai precisar, de repente, alugar um espaço ou construir um espaço. Então, ela precisa colocar dinheiro para dentro para desenvolver o seu processo produtivo, para gerar o resultado, para depois devolver o dinheiro que ela pegou. Esse é um processo de fluxo financeiro em qualquer negócio. E esse dinheiro é colocado para dentro somente através de duas formas. Uma delas é o chamado capital próprio. O capital próprio é quando os sócios colocam dinheiro no negócio, ou aqueles que virão a ser sócios, né? Você coloca dinheiro ali para começar a empresa, ou depois com a empresa rodando, você coloca mais dinheiro num aporte de capital, você que é dono, você espera tirar o que com isso? Você espera tirar uma distribuição de lucros, você espera também que essa empresa cresça, se desenvolva e essa tua participação acabe valendo muito mais do que aquilo que você colocou. Também serve nessa mesma lógica quando você busca uma outra pessoa que ainda não é sócia do negócio para ela colocar um dinheiro para alavancar a operação e ela passar a fazer parte do quadro societário. Em todas essas hipóteses nós estamos tratando de capital próprio, capital de sócios. A outra forma de uma empresa se financiar são justamente as famosas dívidas, capital de terceiros, o capital que você vai buscar com alguém que não vai fazer parte do quadro societário da empresa, alguém que vai colocar o dinheiro e que vai esperar receber de volta os juros e a amortização desse empréstimo. Ou seja, vai ganhar dinheiro com você conseguindo manter a tua empresa relativamente sob controle e pagando os juros desse capital. E a diferença essencial entre um tipo de capital ou outro é que o capital próprio, ou seja, dos sócios, ele vai ser remunerado conforme a empresa tenha condições de fazer. Então uma empresa só vai distribuir lucro se ela der lucro. Se ela não estiver dando lucro, os sócios estão ali arcando inclusive com o prejuízo. Mas o capital de terceiros, ele não espera por isso. O capital de terceiros não assume esse mesmo nível de risco, ou seja, o banco ou quem quer que tenha te emprestado dinheiro não espera você ter lucro para pagar de volta. Ele vai exigir aquela parcela. Muitas vezes, inclusive, lastreado em garantia. Então, se você ganhar muito dinheiro com o teu negócio, o credor, o banco, não vai ganhar mais do que está contratado. Mas se você falhar no seu negócio, o credor, normalmente o banco, vai querer receber aquilo tudo e às vezes tomar até bens pessoais seus ou da sua empresa para fazer frente àquela dívida. E é aí então que muita empresa se complica porque faz isso da maneira equivocada, sem planejamento, tem furo no caixa, vai tomando dívida para cobrir, em vez de tomar essa dívida para projetos de crescimento, de aumento de faturamento, de aumento de lucro. E se você quer saber como fazer essa gestão de dívidas, saber a hora certa e o quanto você pode tomar de empréstimo no negócio, fazer a projeção financeira para entender a tua capacidade de pagamento, ou mesmo se você já está complicado com as dívidas, você quer saber como sair dessas dívidas, dá uma olhada no link na descrição desse vídeo que eu tenho um curso de gestão de dívidas que fala justamente sobre isso. Mas para não dizer que eu te deixei aqui de mãos abanando, eu vou te dar 5 passos para você reorganizar uma empresa que está em dificuldade financeira por causa de dívidas. Primeiro passo, mapear a situação da empresa e calcular a sua capacidade de pagamento. Capacidade de pagamento é o conceito-chave nesse processo de gestão e reorganização de dívidas. Então você vai olhar para o teu negócio, se você ainda não tem número, você vai levantar números do jeito que der para entender toda a tua receita e toda a tua despesa. Não vamos considerar nessa
nessa despesa, por enquanto, os pagamentos de dívidas e não vamos considerar, por enquanto, nessa etapa da análise, os investimentos. Por exemplo, se você está pagando parcela de um equipamento, vamos deixar isso de lado. O que eu quero saber, que você quer saber nesse primeiro momento é o quanto a tua operação gera de resultado mensalmente, quanto ela é capaz de gerar de resultado mensalmente a operação básica. Então, nas despesas, nos custos e despesas, está aquilo que é básico para a empresa continuar andando: água, energia elétrica, pessoal, pagamento dos fornecedores de mercadorias, se você é um comércio, de insumos, se você é uma indústria, enfim, todos esses pagamentos que são cruciais para o negócio não travar de vez. Então, você vai pegar a sua receita, em média, o que você consegue obter, os seus custos e despesas para o funcionamento básico do negócio e vai chegar num número. E você vai dizer assim: olha, em média, se eu não tivesse dívida nenhuma, se eu não tivesse investindo nada, a empresa conseguiria me dar R$10.000 por mês. Pronto, você chegou no número que é a tua capacidade de pagamento. Esse é o primeiro passo. Você precisa conhecer esse número para você sair da situação em que está. O segundo passo é mapear a situação das dívidas e o teu comprometimento financeiro. Como é que você vai fazer isso? Pega tudo que você deve para banco, para agiota, para fornecedor, para imposto. Faz uma lista com o saldo devedor, a taxa de juros, o valor da parcela que você está pagando naquele empréstimo ou em alguma negociação, se é que já há valor de parcela, né? Às vezes você tem um bolo aí de imposto para trás, mas ainda não tem valor de parcela porque você não negociou ainda. De qualquer maneira, você lista essa dívida no montante total e você vai ter no final desse processo, você vai ter um valor estimado de saldo devedor e um valor estimado de parcelas. Você também acrescenta aí, pode ser numa outra planilha, você acrescenta aí os investimentos, quanto que ainda falta pagar e qual é o comprometimento de parcela mensal, digamos que a aquisição de um equipamento. Olha, esse equipamento ainda falta eu pagar 50 mil, eu estou pagando 2 mil por mês. Pronto, você tem ali 2 mil por mês de investimento comprometido durante um determinado período de tempo. Quando você consolidar toda essa informação, você vai saber o total que na condição atual você está tendo que pagar de investimentos e endividamento. Aí você vai pegar o número do passo 1, sabe aquele número lá que eu falei, R$10.000? Pega essas tuas dívidas, essas parcelas aí, quanto que eles estão consumindo dos R$10.000? Se for acima de 70%, você está numa zona perigosa. Se for abaixo de 70%, você está confortável. E se você superou os 100%, você já está numa situação em que está o bolo das dívidas, a coisa virou uma bola de neve. Para usar os números com base nos 10 mil, se essa soma de parcelas aí está dando até 7 mil, você está relativamente confortável, você vai conseguir honrar passo a passo esses investimentos e empréstimos. Se está passando dos 7 mil até os 10, você está numa zona de amarelo para vermelho, com muita atenção. Qualquer coisa que der errado, você vai ficar inadimplente, mas você ainda assim tem condições de enfrentar o problema com o teu fluxo de recursos próprios sem uma mudança mais radical. Passou dos 10 mil, digamos que seu negócio tem capacidade de gerar hoje R$10.000 por mês. E esses investimentos mais empréstimos estão somando R$15.000 por mês. Então, você tem 50% a mais. As tuas dívidas, empréstimos e investimentos estão consumindo 150% da tua capacidade de gerar resultado mensal. O que significa que você vai ter que tomar alguma decisão um pouco mais radical, porque você não consegue enfrentar esse problema com a tua geração de caixa própria atual. Então esse é o segundo passo. Você vai conhecer o endividamento e vai mensurar o quanto que está comprometida a tua capacidade de pagamento por endividamento e por investimentos que você já se comprometeu a fazer. Terceiro passo, reorganizar a empresa para ganhar eficiência e melhorar a capacidade de pagamento. Lembra que no primeiro passo a gente viu lá que a tua empresa gera em condições normais 10 mil. Dá para melhorar esses 10 mil? De forma realista, tá? Tem custo, tem gasto excessivo que dá para cortar, que dá para espremer. Às vezes no teu próprio Prolabore, às vezes para o teu volume de negócio atual você tem muito funcionário, você tem estruturas que podem ser desativadas, enfim, ou se não desativadas, que podem ser aproveitadas para gerar uma nova linha de receita, né, sem uma necessidade de investimento pesado. Você tem que pensar no teu negócio o que é possível fazer de forma rápida para melhorar essa capacidade de pagamento mensal. Tá? Isso é reorganização da empresa. Ganhar eficiência e, eventualmente, gerar novas linhas de negócio ou cortar despesa. Qual vai ser o caminho depende de cada negócio. Mas você precisa melhorar esses 10 mil. De repente você diz assim, olha, de forma realista, eu consigo melhorar minha capacidade de 10 para 12. Mais que 12 não é muito realista, eu teria que investir mais, eu estou sem capital, meu problema já é capital para investir, então até 12 eu consigo
com ganho de eficiência aqui. Beleza, então agora você pode projetar uma capacidade de pagamento baseada nos 12 mil por mês para fazer frente ao teu endividamento e investimentos. Esse é o terceiro passo. E o quarto passo é reorganizar as dívidas. Aqui é algo muito doloroso, que é muito mais fácil falar do que fazer, mas eu falo porque já fiz várias vezes para vários negócios e é possível fazer. Você vai bater de frente, não é bater de frente e brigar, tá? Não estou falando para você sair brigando com todo mundo, mas bater de frente com o problema. Você não vai mais se esconder do problema. Tem esse monte de confusão, de dívidas, você vai dizer assim, devo, não nego, pago quando e como puder. Não é bem assim, porque não é só você que decide. Mas você vai renegociar. O que é possível renegociar com o banco? O que é possível alongar de prazo? Mesmo que você vá pagar um pouco mais de juros, você vai precisar agora focar em ter capacidade de pagamento das parcelas todas dentro do que o teu negócio permite. De repente você consegue alongar, de repente você consegue dar um bem em garantia, substituir operações caras e ruins por operações mais baratas, melhores, mais alongadas no prazo. Quem sabe você consegue aí um parcelamento melhor com o que ficou embolado com fornecedores. Quem sabe você consegue aderir a um refis tributário para melhorar a condição do teu endividamento. No front dos investimentos pode ser que você consiga pausar alguns. Às vezes você está fazendo alguma obra civil por alguma razão que não vai dar retorno imediato, que vai demorar o retorno. Talvez seja a hora de interromper para focar na galinha dos ovos de ouro, que é o teu negócio, e recuperá-lo, né, a essência do teu negócio, recuperá-lo para quando você tiver gás, você retomar esse investimento. E se tudo isso feito não funcionar, você vai ter que pensar seriamente em aportar capital de sócio. Se os sócios têm capital fora do negócio, vale a pena aportar para reestruturar esse endividamento, ou vender ativos da empresa para pagar passivo e reduzir o endividamento, melhorar a capacidade de pagamento. Essas são soluções um pouco mais radicais. Elas demandam um comprometimento patrimonial maior e por isso um risco maior. Mas se você não conseguir meramente renegociando, empurrando algum endividamento mais para frente, reestruturando de maneira relativamente suave, eu sei que nunca é suave, é sempre pesado para o psicológico, é sempre pesado no teu negócio, mas se você não conseguir dessa maneira um pouco mais tranquila, você vai ter que pensar em algum comprometimento patrimonial maior para reestruturar esse endividamento e salvar o negócio, se é que você acredita que vale realmente a pena salvar o teu negócio. Se você acredita nisso, você vai ter que arregaçar as mangas e colocar o que for necessário para salvar o negócio dessa situação. Aqui um alerta. Não adianta fazer comprometimento patrimonial sem ter um plano claro de recuperação. Não adianta você tratar dessa situação toda sem entender o que causa as dívidas no teu negócio. Lá no passo 1, mapear a situação da empresa, você consegue identificar por que você chegou nessa situação de endividamento. Você vai ver qual é o problema de eficiência no teu processo, plano de lucratividade no teu negócio que te trouxe para uma situação de alto endividamento. Então, se você vai fazer comprometimento patrimonial, você não pode fazer sem entender a causa do problema e sem resolver a causa do problema. Senão você acaba perdendo o patrimônio, a empresa acaba perdendo tudo. Tá? Aqui um alerta. Trata da causa do problema antes de tomar decisões maiores de comprometimento patrimonial nessa reestruturação da dívida. Mas o fato é que no quarto passo você precisa reestruturar o endividamento para que ele caiba dentro da tua capacidade de pagamento. No nosso exemplo, os tais dos 12 mil reais, você vai ter que ter parcelas de no máximo 10 mil, para você ter uma margenzinha de segurança. E número 5, a estratégia do desespero, tá? Se nada der certo, você vai começar a inadimplir, mas com estratégia. Você vai deixar de pagar o que é possível deixar de pagar, devo, não nego, pago quando puder, aí sim, quase que unilateralmente, e pagar apenas o essencial para continuar rodando o negócio e tentar gerar o faturamento que vai permitir no futuro buscar o endividamento pendente. Eu sei que isso é muitíssimo arriscado, mas nós estamos falando aqui de empresas que já estão numa situação muito arriscada e muito temerária. Então isso aqui é uma outra estratégia de, sabendo o que você está fazendo, escolher não pagar quem te pressiona mais. Não é esse o critério. O critério não é quem te pressiona mais. O critério é aquilo que é essencial para permitir a sobrevivência do teu negócio para que ele possa se recuperar das pernas e depois resgatar aqueles que ficaram para trás, aquele endividamento que ficou para trás. Então é isso. Espero que esses 5 passos te ajudem a colocar a cabeça no lugar de por onde você vai começar e o que você vai fazer para tirar a tua empresa de uma situação difícil se você está nessa situação ou para não entrar numa situação difícil antes que isso aconteça. Um abraço e até o próximo vídeo.